Tem teatro no canto do bode e agora também no pagode. Que somente os dementes, os loucos, os teatros, os corações, os quixotes, os palhaços. Com o professor Davi Lima, e esse é o nosso 4º episódio. Davi, se apresente um pouquinho pra gente. E aí, Elô? Bom, eu sou o professor Davi, eu sou formado em licenciatura em Artes Cênicas pela Uniso, em Sorocaba, e agora mestrando em Artes Cênicas também pela Unesp, Instituto de Arte da Unesp, em São Paulo, com orientação do professor Alexandre Matti. É isso, sou ator, diretor, pesquisador, fui diretor do Grupo Teorema aqui em Boituva, fui ator do Grupo Teorema, fui aluno, fui fundador e diretor da Companhia de Opinião, que segue aí esse ano para 6 anos de história, com muito trancos e barrancos, quer fazer teatro no interior, e é isso, existindo. Como você acha que o teatro de grupo pode ser utilizado para promover a cultura no interior? Eu penso que não há outra possibilidade de se fazer teatro no interior que não seja teatro de grupo, o teatro coletivo, porque primeiro que as realidades são muito diferentes do interior, São Paulo, enfim, interior e capital, E nós vivemos momentos políticos densos, difíceis, e não tem como a gente não falar desses momentos políticos quando a gente fala de teatro de grupo, Porque esse teatro de grupo é um grupo de pessoas que se reúnem de forma coletiva para fazer arte, para fazer teatro. Existe um chão histórico ali que tem que ser respeitado, que tem que ser compreendido, Então, eu tenho refletido muito isso nos últimos dias, até porque a minha pesquisa de mestrado está baseada na trajetória política, histórica e militante de um coletivo do estado de São Paulo, que é o Núcleo Pavanelli. São 25 anos de história, e a trajetória do núcleo, eles começam lá com uma empresa de eventos, passam a se entender enquanto grupo de teatro de grupo por uma necessidade, E chega um momento da vida deles, ali de 2005 a 2016, quase 10 anos de história, em que eles sobrevivem a partir da lei de fomento ao teatro em São Paulo, Então são 10 anos em que eles constituíram uma família, casa, galpão, espaço, e que eles faziam teatro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e ganhando para isso, E aí hoje a gente olha a nossa realidade aqui no interior, a gente pensa, mas como, Como que a gente vai fazer teatro todos os dias ganhando para isso, minimamente para viver bem desse processo, em decorrência que as pessoas não entendem a urgência e a necessidade de se criar um fomento, Apesar que esse projeto é da Lei Aldir Blanc, que é um avanço para as políticas públicas culturais no Brasil, mas tem muito chão pela frente ainda, Porque uma coisa é lá em cima, outra coisa é quando o dinheiro chega aqui na ponta, não é bem distribuído, não é bem remanejado. Então, tem esse grande desafio, você entende? E aí, eu digo que é coletivo porque sozinho a gente não faz, Coletivo é difícil, sozinho é mais difícil ainda, Eu ainda brinquei antes da gente começar aqui o podcast, Falei assim, eu vou seguir com o meu espetáculo solo, mas não é um espetáculo solo, envolve outras pessoas, enfim, muita gente. Eu estou sozinho em cena, mas não estou sozinho em todo o processo de produção, Então, o teatro coletivo, ele se sustenta também politicamente por conta disso, A gente tem essa necessidade de estar com o outro, e muitas vezes esses outros, esses encontros e desencontros vão dando uma força aí para que a gente permaneça. Ou até que, infelizmente, todo mundo desista de forma coletiva, que também pode acontecer, Porque é uma luta de fato diária, Então, eu acho importante ter todos esses olhares, Mas pensando na cultura no interior, eu acredito que o teatro de grupo, ele é uma das únicas formas possíveis, necessárias, e que a gente está precisando de um olhar e uma atenção
para isso, né? Davi, quais são os desafios e a oportunidade de trabalhar com teatro de grupo em uma região mais afastada? É muito plural, né? Porque também depende daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Eu ainda faço uma aspas aí na pergunta, teatro de grupo / teatro de rua, talvez, né? Porque quando a gente fala de regiões periféricas, pouco se tem teatros e espaços nessas regiões em que a gente possa apresentar o tradicional, né? O palco italiano. Então a gente acaba levando para espaços alternativos ou espaços na rua mesmo, né? Agora, eu acredito que essa seja a essência que não pode ser perdida, né? Quem me conhece sabe, eu nunca fui de esconder que esse teatro tradicional clássico, ele não pertence a mim, não que eu não faça ou não deixe de fazer por algumas necessidades, enfim, até espetáculos que eu já montei para espaços alternativos já tive que apresentar em palco, mas sempre com algumas condições em que possa haver uma participação plural das pessoas e que elas possam ter acesso, né? Tem uma história que aconteceu lá em São Paulo, num espetáculo, eu não vou me lembrar o nome do espetáculo, mas foi com o Núcleo também, Pavanelli. É uma história que eu gosto muito de contar, assim, porque eles estavam apresentando na frente do Teatro Municipal de São Paulo, ali perto da Engabaú, e da onde eles apresentavam você tinha visão plena do Teatro Municipal, né? E aí veio uma criança, moradora de rua, puxou assim a camisa do Marcão e falou: "Ô tio, por que vocês não estão lá dentro?" E apontou para o Teatro Municipal. E aí o Marcos virou para ele e falou assim: "Porque lá dentro você não entra." Então acho que isso traduz muito o que é a potência desse teatro de grupo e das nossas responsabilidades para com os outros, né? Do nosso entender o nosso sentido político, porque esses espaços, enfim, foram feitos para selecionar mesmo pessoas, entrar quem quer, né? Então, olhar assim no interior já é difícil, mas eu não gosto da frase levar cultura para a periferia, levar cultura, porque a gente não precisa levar cultura, né? A periferia ela é riquíssima em cultura, né? Talvez até mais que os centros que se perderam dentro de tanto comércio. Então, assim, a gente não precisa levar a cultura para a periferia, não precisa levar a cultura para espaços afastados, né? A gente precisa se promover coletivamente, né? Então, às vezes, dar suporte para um coletivo que está lá, ou estar lá para que dê incentivo a outros coletivos, enfim, que também querem ocupar esses espaços. Então, eu vejo nesse sentido. Mas acredito que estamos longe disso no interior, muito longe disso. Você tem algum exemplo de como o teatro de grupo, de rua, né, pode ter impacto positivo em uma comunidade? Eu acredito assim, tem várias experiências, né? Eu vou citar, enfim, outras experiências de outros grupos e coletivos que eu acho que é importante nominar isso na história, mas teve um festival uma vez chamado Movimento pelo Cidadão, que aconteceu em Pernambuco, se eu não me engano, em Olinda, nas periferias mesmo, nos pontos mais afastados, e parte desse festival aconteceu dentro de um assentamento MST, né? Eu lembro que na época o grupo apresentou o espetáculo, se não me engano era um espetáculo circense não, perdão, era um espetáculo sobre a classe trabalhadora, sobre a relação de trabalho, e eles apresentaram ali no assentamento do MST, e em seguida o assentamento, que tinha um grupo artístico, também apresentou um espetáculo. E aí depois o pessoal do assentamento falou assim: olha, talvez isso fosse o que a gente precisava, essa troca, para que a gente pudesse permanecer e continuar de alguma forma, né? E aí quando eu venho na minha experiência pessoal, pô, isso já aconteceu várias vezes, né? Enfim, eu estou acompanhando aqui as entrevistas, né? O Zé falou disso, Fabinha, Glaucio, como é difícil permanecer, como a gente pensa em desistir. E aí eu vou fazer uma aspas para um espetáculo, deixa eu ver se eu lembro, Um Grito Parado no Ar, não sei se você conhece, é um espetáculo do Gianfrancesco Guarnieri, que também escreveu o Arena, aí, que faz parte da nossa história no Teorema. E esse Um Grito Parado no Ar é um grupo de atores, de artistas,
de grupo de teatro, que estão tentando montar um espetáculo, mas com inúmeras dificuldades financeiras, e eles estão ali no auge da ditadura militar brasileira, o que já traz outras problemáticas para o grupo, né? E a primeira cena entra um rapaz e tá tudo apagado, ele fala, pô, cadê o pessoal? O ensaio era tal horário, cadê essa galera? E ele começa a encenar, a subir, conversar, chega o faxineiro, que depois também é um ator da cena, muito legal essas viradas do texto. Enfim, eu sei que o elenco chega 2 horas depois do horário marcado, né? E o elenco briga, o elenco discute, lógico que o Guarnieri sempre com o teor político das questões. É um texto que ao mesmo tempo ele é denso, dramático, ele também é cômico, né? Enfim. E durante o espetáculo eles vão perdendo muita coisa, então entra o fornecedor do tapete e busca o tapete porque não foi pago. Entra o fornecedor da luz e tira 3 luzes porque não foi paga. Né? Então, assim, eles têm que estrear em 1 semana, eles já estão sem nada, o grupo está brigado, todo mundo discute com todo mundo, o diretor não ouve os atores querem ser ouvidos, na hora de ser ouvido eles não falam nada com nada, é aquele caos que não difere de nada do que a gente vive. E aí, chega no ápice, onde só sobra uma luz ali, uma luz. Não tem mais nada, levaram o cenário, os fornecedores levou tudo, né? A ditadura já bateu lá também, já levou até gente presa, eles estão sem nada. E aí eles perguntam assim, por que você está fazendo isso? Pro diretor, né? Porque o diretor ele insiste naquilo. E aí começa uma discussão, por que a gente não abandona essa merda e não sei o que lá, peço até desculpa pelas palavras, mas vou fazer das palavras corretas. E aí ele vira assim e fala, porque eu só sei fazer isso. Porra, pra não falar outra coisa. Ele fala, só sei fazer isso, pô. Só sei fazer isso. A única coisa que eu sei fazer é isso. Ele falou, posso fazer outras coisas, mas é isso que eu sei fazer. É isso que me sobra, é isso que me alimenta, é isso que me move, é isso que me mantém. Né? Então, assim, ele estava assim, sem luz. E esse é um texto que eu gosto muito, assim, que me emociona muito, porque é isso, a gente pensa em desistir todo dia, mas aí a gente para e fala, pô, eu só sei fazer isso, cara, né? Entendeu? Eu fiz teatro, comecei aqui em Boituva com teatro, por conta da Glaucia, foi meu maior mestre. Depois fui ator do Teorema, depois virei coordenador, depois virei diretor do Teorema, fundei a Opinião. Passei muitos percalços com Opinião, foi muito difícil e gostoso ao mesmo tempo o caminho, né? Estou passando ainda porque, enfim, eu sempre quis que o grupo não fosse só meu, mas é inevitável que tenha se formado uma figura em cima de mim, então se eu mudo de cidade, me parece que a Opinião me acompanha, né? Ele não fica, ele acompanha o Davi, quase que se funde assim, né? Enfim, estou fazendo mestrado, estou numa luta também muito árdua com mestrado, uma responsabilidade muito grande. E aí tem hora que eu penso assim, pô, vou parar com tudo isso, vou parar com o teatro, vou dar um tempo na minha vida, ficar ali só dando minha aula para minha mente tranquilizar, mas a mente não tranquiliza, porque daí é isso, só sei fazer isso, né? Então, assim, cada vez que eu me reinvento, eu nem gosto dessa palavra, eu me perco na arte de novo, né? Então, se eu só sei fazer isso, eu vou continuar fazendo isso, né? Entendeu? Eu acho que esses são os processos. E acho que é por isso que o teatro de grupo resiste, assim, porque você tem muita gente boa, fazendo coisas boas juntos, mas a gente precisa de fomento, a gente precisa de política pública, né? E aí, teve até um colega meu que falou recentemente, tá faltando público. Aí eu falei, não, público tem. Precisamos formar público. Público tem. Se o Estado fizer o papel dele, se o município fizer o papel dele, se a União fizer o papel dela, né? Porque o Estado não cria cultura, ele só dá meios para que ela exista, a gente vai ter público, né? Mas eu não estou falando de um suporte financeiro aqui, um apoio financeiro ali, eu estou falando da condições exatas para que esses artistas sobrevivam. Então, assim, se eu tenho condições, enquanto artista de grupo, de estar
toda semana, todo final de semana, numa praça, adotando aquela praça como uma sede pública, eu vou ter público, o público vai se formar, né? Mas eu preciso pagar boleto, eu preciso existir, né? E quais são as condições que eu tenho para isso? Então, enfim, é uma discussão grande. Bem grande. Bem longa. E você, assim, como diretor, né, de teatro, igual do Teorema, você foi, né, diretor da Companhia de Opinião, mas eu gostaria que você falasse um pouco da direção no Teorema, dessa questão mesmo de apoio, como que foi, porque a gente sabe que não foi fácil, né? Sim. Mas a gente persistiu, seguiu, e na sua posição ali, né, porque você estava na frente, né, do grupo, como que foi para você? Eu já entrei no Teorema, assim, primeiro eu tinha entrado lá atrás como ator, né, mas quando eu assumi a direção, foram 2 processos, na verdade. Eu, quando fiz 18 anos, prestei processo seletivo para professor de teatro, né, passei, mas não assumi o grupo de imediato, continuava como ator. Estava ali coordenando alguma coisa ou outra, mas eu estava como professor de teatro, ator, mas não no grupo, né. Ali já foi um momento delicado do Teorema, porque foi um momento em que, em decorrência de processos seletivos, concursos, a prefeitura acaba tirando a Glaucia da direção e colocando uma outra pessoa. E eu sempre falei, o Teorema não existe sem a Glaucia, né? Ela começou tudo, né? Ela começou, acho que a intenção é que a gente sempre passe, mas não da forma como foi a época. E aí depois eu acabei assumindo a direção, não dessa forma, mas por uma tentativa de tentar manter um trabalho que já existia há alguns anos, né? Então eu cheguei a conversar com a Glaucia, ali eu já estava numa condição mais estruturada na Secretaria de Cultura e ela super deu incentivo, conversamos bastante, eu falei, pô, vamos tentar manter então o trabalho do grupo e mantivemos por um tempo, né? Fizemos Sacra Folia, Primavera Sem Fim, teve outro, teve alguns pequenininhos, né, que a gente fez na escola, Natal Musical, enfim, a gente fez algumas ações pontuais ali, né. Foi um momento bom para mim enquanto diretor, importante, enfim, você estaria anos estudando teatro e eu tinha um professor chamado Bartolomeu, ele falava, um bom diretor é primeiro um bom ator, né. Então, muito tempo atuando e agora muito tempo dirigindo já, quase 10 anos. Então foi uma experiência muito gostosa, assim, mas desafiadora sempre desse ponto de vista do grupo mesmo, porque é isso, as pessoas, o Teorema foram 10 anos de grupo e quase 10 anos com as mesmas pessoas, né? Foi nesse finalzinho que houve ali uma mudança. Mas essas pessoas vão crescendo, vão se formando, enfim, vão buscando outros campos e acaba que não teve espaço para o grupo em decorrência de tudo isso que eu comentei com você, né? Então ele foi se desfazendo aí aos poucos, eu também tive que sair de Boituva e o grupo era financiado pela prefeitura, o que dava um suporte muito grande, acho que de permanência e existência, mas depois foi perdendo todos esses aparatos, né? Eu costumo brincar que o Teorema nunca acabou, porque na verdade nós nunca sentamos para decidir isso, né? Assim, nós só um dia paramos de fazer, né? A página tá lá no Facebook ainda, inclusive, vive aparecendo memórias e lembranças. No meu celular também, né? Vive aparecendo. Vive aparecendo, então assim, não acabou, mas também não vejo muita expectativa de que ele torne a acontecer materialmente ali, né? Então assim, acaba, sei lá, quando todo mundo morrer, né? Todo mundo morrer, virar memória, virar história, ninguém mais contar. E é gente, então, mas é gente que passou por lá, então acho que ele vive mais um tempo ainda, que de certa forma todo mundo vai acabar lembrando. Mas foi uma experiência mais pedagógica, diferente da opinião. Isso que eu ia perguntar. Que aí a opinião foi uma experiência extremamente intensa, política, maluca. É muita coisa se for pensar o processo de direção do Opinião contra Dandaras. Muita coisa.
porque muita gente passou pelo processo, muito texto foi criado, muita coisa mudou ao longo do caminho, e mudanças que às vezes eram inevitáveis, outras evitáveis, mas outras inevitáveis. Inevitáveis porque são corpos em cena e a gente tem uma pluralidade muito grande de discurso, então precisava ajeitar todos esses discursos. Nós terminamos aí 5 anos de trajetória de opinião contra Dandara, e eu defendo até o fim que se fosse mais 5 anos mudaria muita coisa, né? Pelo tempo, pela época, pelas pessoas, né? Não considero um espetáculo terminado, mas um processo que foi intenso e também me movimentou muito enquanto diretor, né? Porque ser diretor, o pessoal acha que é só dirigir espetáculo, não é. Você tem que dirigir espetáculos, tem que gerenciar recursos humanos, tem que gerenciar pessoas, tem que gerenciar conflitos, tem que gerenciar muita coisa que envolve um grupo, um coletivo. Você tem pessoas que pensam diferente no mesmo lugar, que, enfim, tem ideias diferentes, que tem posições políticas diferentes, e tá todo mundo junto fazendo uma coisa só, né? Então é impossível que não haja conflitos, é impossível que não haja contradições, e o diretor está ali para isso, para tentar organizar não só esteticamente, como também humanamente aquele processo. Não sei se eu consegui fazer isso, mas eu acho que uma coisa ou outra tenha dado certo. Diferente do Teorema, o porquê que você iniciou a opinião? É importante falar sobre isso também. Da onde surgiu, né, a ideia de criação da companhia? Foi o desejo, a praxis do chão que eu piso, assim, né? De eu olhar e falar assim, cara, a gente tem que fazer teatro no exterior, quero criar um coletivo, quero criar uma companhia, quero poder falar, quero poder me expressar. Eu brinco muito assim, tem muita gente que levanta suas bandeiras na vida, né? Tem gente que levanta no Facebook, tem gente que levanta no Instagram, tem gente que levanta no TikTok, tem gente que quer discutir política na rua com gente que não tá nem aí pra nada, tem gente que, enfim, vai pra uma passeata, manifestação. Eu escolhi defender aquilo que eu penso, a minha existência pelo teatro, entendeu? Então, eu decidi criar a companhia desse desejo, assim, dessa necessidade, né? O desejo inicial foi meu, mas não foi sozinho, porque daí eu estava um dia sentado ali com a Amandinha Balula, com a Jaqueline, e falei, pô, mano, vamos fazer um grupo de teatro, tô precisando disso, né? E aí você vê que o meu desejo era também de outras pessoas. E aí quando você tem um coletivo de pessoas que tem um desejo em comum, que é esse fazer teatral, então o Opinião ele foi nascendo nesse processo de encontros, de conversas, de risos e de necessidade. E aí eu escrevi um projeto pro PROAC, a companhia não tinha nada ainda de existência, só a gente ali conversando, e o projeto passou. Eu falei, então agora tem que existir de verdade, né? O que para mim é muito bom, porque o primeiro trabalho da companhia foi remunerado pouco, mas foi remunerado. Os outros trabalhos ainda na luta nós conseguimos remunerações pequenas, mas fomos um festival aqui, um Sesc ali, um outro PROAC aqui, mas minimamente assim, olha, eu tô te pagando pouco, mas pelo amor, eu tô conseguindo pagar um pouco, né? Eu acho que já é um começo importante, mas é isso. Certo. Agora, para encerrar, Davi, dá um conselho para esse povo que está iniciando aí na arte, no teatro principalmente. Um conselho, deixa eu pensar, um conselho bom. Bom, hein? Bom. Ó, eu vou pegar o mesmo gancho dos outros colegas, porque eu tenho spoiler dos outros episódios. O não desista, mas não desista porque desistir é um projeto da classe dominante. É intencional. Tudo é feito para que você desista. Não adianta. Você não vai ter um momento na sua vida que você vai falar assim, pô, que delícia, que momento maravilhoso, que é ser artista, olha aqui. Não vai. O projeto é esse, o projeto é que você desista, o projeto é que você dê espaço que é teu para outras pessoas que não deveriam estar lá. Então, e quem me conhece sabe que eu sempre vou puxar as coisas para esse lado, porque eu acho que é aí o mote da minha vida, né?
Então, desistir é um projeto, então não ceda a esse projeto, não ceda a esse projeto. É difícil mesmo, mas, como eu falei, coletivamente a gente pode muita coisa, né? Então, recorra às pessoas que estão ao seu lado, recorra a tudo que você tem ao seu redor, porque ceder não pode ser uma opção pra gente, principalmente agora, né? Vou terminar igual a Glácia, ainda estamos aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Davi. Eu que agradeço. E esse é o 4º episódio do nosso podcast. Podem vencer os dragões aliados aos caminhões e aos supermercados.